Se você viveu a era do PlayStation 3 e do Xbox 360, provavelmente você nunca chegou a jogar o game do Lanterna Verde. Ele saiu junto com o filme lá de 2011, então a expectativa pra ele já ficou meio baixa. Muitas pessoas dizem que esse jogo é um desastre completo e não gostam nem um pouco do jogo. Quer ver o porquê? Então vamos dar uma relembrada nessa aventura esquecida do portador do Anel de Esmeralda. Green Lantern Rise of the Manhunters foi lançado em 2011, junto com o filme estrelando Ryan Reynolds, só que diferente do que muita gente pensa, ele não adapta o roteiro do cinema, e sim segue sendo uma história paralela, sendo uma sequência do filme. Mas mesmo com essa tentativa de fugir do material original, o jogo tem aquela cara de projeto corrido, feito só pra aproveitar a onda do filme. O Ryan Reynolds até faz a dublagem do Hal Jordan por aqui, mas ficou tão ruim que parece que ele não tava nada empolgado pra esse projeto. It's Hal. And trust me, I will. Always. Falando um pouco mais da gameplay desse jogo, ele tenta ser um hack and slash bem simples, com alguns elementos de ação e progressão, e a movimentação é bem limitada, os ataques são muito poucos e você vai acabar fazendo as mesmas coisas o tempo todo. E as construções que são feitas pelo anel, que eram para ser o grande diferencial desse jogo, são muito, mas muito básicas. Você as ativa segurando o botão L2 e pode transformar um anel em uma metralhadora, num martelo e entre outras armas. Com certeza não são nada espetaculares, mas também não chegam a ser completamente ruim. Partindo do princípio que você tem uma arma que você pode criar qualquer coisa que você pense, as construções que estão nesse jogo aqui acabam sendo muito poucas. Na minha opinião, dava pra ter exagerado um pouquinho mais nessa parte. E as que estão aqui não evoluem muito e acabam se tornando muito repetitivas. O que mais me surpreendeu aqui é que esse jogo tem Quick Time Events, e elas aparecem em várias cenas de ação que dão uma variada na jogabilidade. E não são nada difíceis, mas quebram um pouco da repetição das lutas, e que claramente copiaram God of War na cara dura. Você olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Sobre os inimigos, você passa boa parte do jogo enfrentando os Manhunters, que são robôs que se parecem todos iguais. Eles sempre andam em grupos, atacam de forma muito previsível e não apresentam nenhum desafio para o jogador. E o maior problema com os Manhunters são que eles são os inimigos principais do jogo e são extremamente genéricos. O que mais irritou os jogadores da época é que nessa história o Sinestro ainda é o Lanterna Verde, o que não faz o menor sentido, já que no pós-créditos do próprio filme mostra o Sinestro se unindo à Centelha Amarela. E já que a história do jogo se passa depois do filme, claramente daria um gancho para colocar o Sinestro como vilão desse jogo. Mas não, eles simplesmente ignoraram esse fato e colocaram um monte de robôs genéricos, que tem um combate muito simples e que aparecem o tempo todo em tudo quanto é lugar, como se fossem uma praga galáctica, como é dito no próprio jogo. E o objetivo deles é absorver a energia da bateria central de Oa, para se vingarem dos Guardiões do Universo, que os criaram e depois descartaram eles. O jogo não dá muito detalhes sobre essa parte passada dos Manhunters com os Guardiões do Universo, mas dá a entender que os Manhunters foram a primeira força policial cósmica criada pelos Guardiões, muito antes da tropa dos Lanternas Verdes existir, e a programação desses robôs é exclusivamente lógica e ausente de emoções. Só que do nada eles começaram a enxergar qualquer forma de emoção como uma ameaça à ordem, e isso levou eles a cometer um genocídio em massa no setor 666, matando bilhões de inocentes. E aí os Guardiões substituíram eles pelos Lanternas Verdes, que usam a força de vontade, que é uma emoção, para lutar. E por isso eles detestam os Guardiões e consequentemente os Lanternas. A campanha desse jogo tem uma duração bem curta, em torno de 5 a 6 horas. E ela começa pouco tempo depois do final do filme de 2011, com Hal Jordan retornando para Oa. E já também com a chegada dos Manhunters, eles aparecem bem no começo do jogo. E a missão do Hal, o jogo inteiro, é basicamente proteger Oa, derrotar as forças invasoras e impedir que os Manhunters se fortaleçam ainda mais. Ou seja, basicamente eles fizeram a história mais genérica possível. E lá pro final do jogo, o Hal descobre que eles não estão agindo sozinhos, eles têm a ajuda de Krona, que é uma entidade extremamente poderosa, porque ele era um dos Guardiões, mas que foi banido por mexer com forças muito proibidas. E só aqui no final do jogo as missões começam a ficar um pouco mais interessantes, porque Krona quer usar os Manhunters para canalizar a energia de força de vontade da tropa e abrir um portal de antimatéria, onde ele pode obter poder ilimitado. Então nessa parte final do jogo, Hal se vê obrigado a entrar numa missão interplanetária, viajando por vários mundos para impedir que Krona avance. E aí nós visitamos vários planetas e enfrentamos vários chefes, que são nada mais nada menos do que mais Manhunters, só que dessa vez eles estão um pouquinho mais evoluídos. E após tudo isso vem o grande plot twist desse jogo, porque o Hal descobre que não era a Krona que estava por trás desses planos todos. Quem na verdade planejou tudo isso foi Amon Sur, que é filho de Aben Sur. O Aben Sur, pra
pra quem não lembra, é aquele Lanterna Verde que caiu lá na Terra, que deu o seu anel para Hal Jordan. Mas foi a história, homem. A Monsur quer vingança contra Hal Jordan porque ele acredita que o anel de seu pai deveria ter sido dado a ele e não ao Hal. Então a Monsur utiliza o poder da Lanterna Amarela, que é o poder do medo, para destruir os Lanternas e os Guardiões. E ele tira esse poder da Lanterna Amarela da própria bateria dos Lanternas Verdes. E essa é uma das partes mais mal explicadas do jogo inteiro, porque no game é dito que os Guardiões esconderam traços da energia do medo na bateria de Oa, que isso teria sido feito há muito tempo e mantido em segredo entre os Guardiões. Ou seja, isso é só uma desculpa da narrativa do jogo para justificar como a Monsur conseguiu acessar o poder do medo mesmo estando no planeta dos Lanternas Verdes, porque isso não acontece em nenhuma outra mídia e muito menos nos quadrinhos. Isso contradiz bastante a lore tradicional dos Lanternas Verdes. Mas enfim, depois disso chega a grande batalha final contra o Monsur. E durante a luta ele ativa uma construção, uma armadura de mecha amarela gigante, e o combate se transforma numa batalha entre dois gigantes de energia, que acabou ficando a coisa mais tosca do mundo. E no fim, Hal derrota o Monsur, protege a bateria central de Oa e impede que os Manhunters dominem o universo. E assim acaba a história mais superficial e previsível possível. Até o plot twist do jogo é algo muito previsível, porque nem Crono aparece direito no jogo, ele só fica sendo mencionado o jogo inteiro. E aí o jogo acaba com o Hal Jordan fazendo o juramento dos Lanternas Verdes. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. E é justamente nesse momento final que é que dá pra perceber que o jogo não se esforça nem um pouco visualmente, mesmo nas cutscenes mais importantes. Vocês devem ter percebido ao longo do vídeo que teve vários travamentos, ou a tela ficando branca do nada, e isso é do próprio jogo, e mostra o quanto ele foi apressado e mal polido. Ele tenta criar uma atmosfera espacial com muito brilho verde, cenário flutuante, essas coisas que lembram o universo dos Lanternas, mas é tudo muito mal feito. O Hal Jordan aqui tem a expressividade de uma porta, o cara tá sempre com a mesma cara. Trilha sonora então nem se fala, ela simplesmente não existe. Pode desligar o som que você não vai sentir falta. E o melhor de tudo vem agora, esse jogo tem um modo cooperativo. Sim, você pode adicionar um segundo controle e jogar com o seu amigo. Se bem que eu não chamaria de amigo alguém que chama pra jogar isso daqui. O segundo jogador entra como uma lanterna genérica, sem personalidade, sem história, sem voz, sem nada. É quase um espectador que bate nos inimigos junto com você. Provavelmente eles adicionaram isso daqui de última hora só pra dizer que tem co-op. Independente disso tudo, eu adorei jogar esse jogo aqui, porque ele me fez lembrar de uma época que as coisas eram muito mais simples, em que jogos não custavam uma fortuna, que não importava se ele era bugado, travado ou ruim. Se tivesse um super-herói na capa, eu já ficava muito interessado. E esse jogo do Lanterna Verde entra nessa vibe, que é da era dos jogos licenciados, tipo o jogo do Capitão América, que tentava ser sério, mas também tinha aquela cara de adaptação feita às pressas, ou até mesmo aquele jogo horrível do Thor. Não, esse jogo do Thor não tem como, o negócio é feio demais. Vale a pena dar uma olhada nele. Quem quiser saber mais sobre ele, tem um vídeo no canal do LucaV que ele faz uma review muito boa sobre esse jogo. Enfim, esses jogos tinham um jeitão muito próprio, sabe? Meio desajeitados, mas ao mesmo tempo muito carismáticos. E o do Lanterna tem esse espírito. Não era sobre mecânica ou gráfico, é sobre a sensação de você estar controlando um herói que você curtia, mesmo que o jogo não fizesse jus a ele. Tem certas coisas nele que me fez voltar no tempo. Lembrar de quando eu não ligava pra nota no Metacritic, nem pelo frame rate. Eu só queria ver o herói voando, batendo nos inimigos e salvando o universo, e nesse sentido esse jogo entrega. Pô, eu consegui me divertir até com o jogo no Madagascar. Lanterna Verde, o Rise of Manhunters está longe de ser um jogo perfeito. Ele tem os seus bugs, tem os seus momentos bem esquisitos e um modo cooperativo bem meia boca, mas apesar de tudo isso, eu consegui me divertir. Eu curti passar por essa campanha, ver os personagens usando os poderes, lembrar de uma época em que os jogos de super-herói eram assim mesmo, direto ao ponto e sem muita ambição. No fim, esse jogo acaba sendo quase como aquele filme ruim que você viu quando era criança e ainda gosta, mesmo sabendo que não é lá grande coisa. Rise of Manhunters tem essa cara de produção esquecida feita pra surfar na maré do filme, mas que quando você dá uma chance, ele entrega até umas lutinhas bem legais, com um clima, uma vibe que, sei lá, me deixa muito feliz. E eu acho que no final de tudo é isso que importa. Então é isso, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, se gostar do canal, se inscreva. E se você quiser ajudar o canal diretamente, tem um link aí embaixo na descrição. Muito obrigado você que me escutou até aqui e até um próximo vídeo.